Bom dia a todos aí. É muito bom estar na classe novamente, né? Embora não fisicamente, mas que a gente pode conversar sobre a palavra de Deus. Isso é o mais importante. Bom, nós estamos no finalzinho do capítulo 9 de Daniel, né? E eu queria retomar exatamente num ponto da semana passada em que eu não fui muito claro na explicação por causa do tempo, né? Inclusive no vídeo da gravação, eu até depois inseri um trecho ali com uma explicação adicional, mas eu achei melhor a gente passar hoje aqui com todo mundo para que fique bem claro os pontos ali e não haja dúvida, tá bom? Então eu queria começar, eu vou compartilhar durante algum tempo a minha tela aqui com vocês, tá? E vamos daí acompanhando a discussão aí, que ela é bem interessante, tá bom? Vou compartilhar aqui então. Vamos lá. Vocês devem estar vendo uma tela, mas eu vou colocar primeiro essa aqui, olha. Parece muita informação, tá? Mas vamos passar por ela rapidamente. Eu queria aqui reforçar o ponto de que Jesus nasceu antes do nascimento de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Jesus nasceu antes da data prevista como o ano, né, o ano que inicia ali, que muda de antes de Cristo para depois de Cristo, né? Então, por exemplo, olha, se você for lá em Mateus 2, verso 13 até 20, você vai ter uma Professor, des... tá gravando? Botar no YouTube? Eu estou gravando, tá? Só encaminhar para mim, né? Sim, sim, depois eu passo para vocês o vídeo aí, tá bom? Aí eu vou. Tá bom. Obrigado. Legal. Então, nascimento de Jesus, né? Mateus 2, do 13 até o 20. O que fala ali? Fala que quando Jesus nasceu, né, Herodes era vivo, ok? E lembre-se que Herodes tentou matar a Jesus, né? Na verdade, ele tentou matar as crianças ali. E o que acontece? O anjo faz com que os pais de Jesus vão para o Egito para proteger Jesus. E lá eles ficaram até o momento em que houve a morte de Herodes, né? E a partir daí, então, Jesus volta do Egito. E quando nós vemos, e nós vamos na história e verificamos o ano em que Herodes morreu, tá? Nós vamos verificar que foi no ano 4 antes de Cristo. Então a história comprova esse ponto para gente, tá bom? Então olha só, quando Jesus aí volta, né, ali para a região ali da Palestina, Judéia, né, onde ele iria viver, Nazaré ali, o seu local, né? Herodes tinha sido morto já, e nós sabemos que ele morreu em 4 antes de Cristo, tá bom? Bom, isso dá para entender depois, quando nós vamos lá na frente, em Lucas 3:23, eu não vou ler para ganharmos tempo, tá? Quando fala que Jesus foi batizado e ele era de quase 30 anos, né? Ou cerca de 30 anos. Olha só que interessante. E nós sabemos também, pelo conjunto histórico, porque os autores bíblicos eles registravam as datas, nós sabemos que isso era o ano 27 depois de Cristo. Então, se você soma 4 mais 27, quanto que você tem? 31. Só que lembra que não existe o ano zero, tá bom? Então, 4 mais 27 dá 31 menos 1, porque não existe o ano zero. Dá exatamente os 30 anos que Jesus era quando era batizado. Eu queria aproveitar só fazer um entendimento aqui com vocês sobre esse tipo de marcação. Vamos desenhar no tempo aqui, e aqui está tá a virada, né? Então, eu tenho aqui, vamos fazer esses pontos. Aqui seria 2 antes de Cristo, tá? 1 antes de Cristo, 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, tá? Suponha que você nasceu, se você nasceu no dia, no ano 2 antes de Cristo. No ano 2 depois de Cristo, quanto que você teria de idade? As pessoas costumam calcular rápido e falar assim, 4 anos. Não, tá? Cuidado. Cuidado com isso. Uma forma de você avaliar isso, eu desenhei de forma maliciosa para vocês os anos como pontos no tempo, tá? Só que isso não é verdade. A forma para vocês pensarem e ajuda muito quando a gente desenha dessa forma aqui assim, olha.
Os anos, eles têm um período de duração. Então agora sim, olha, 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo. Agora olha só, imagina que você nasceu aqui, ó, tá bom? Na sua data de aniversário, no ano 2 depois de Cristo, você está aqui, ó, tá bom? Se você somar o período, olha só como é que dá o período aqui. Logo, você teria 1, 2, 3 anos, tá bom? Então é muito importante vocês terem essa noção aqui. Considerando agora aqui o período de Jesus, vamos entender. Olha só, eu desenhei justamente a parte, os períodos de cada ano. Então, 4 antes de Cristo, 3, 2, 1. Olha só, 1 depois de Cristo não tem o ano 0, 2, 3, vai até o ano 27. Tá bom? Suponha, nós não sabemos a data exata do nascimento de Cristo, mas supõe-se que foi no outono do hemisfério norte. Então, setembro ou outubro, mais ou menos, seria isso. Certamente não foi 25 de dezembro, tá bom? Isso aí é uma invenção de comercial barra tradição religiosa, tá bom? Vamos supor que foi setembro, outubro. Quando chega em setembro, outubro, que Jesus foi batizado, então, olha só, 4 mais 27 menos 1, tá bem? Não há ano zero aqui. Então, só para vocês terem uma ideia do quadro e como que a gente conta isso. Muito bem, vou avançar um pouquinho agora para falar sobre, então, agora o período de início do decreto das 70 semanas, tá? Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui repartindo um pouco a minha tela com vocês, tá? Não se desanimem aí, eu sei que fica um pouco monótono, com muita informação, mas é que é importante vocês sigam aí. Eu vou pedir que vocês sigam na Bíblia, tá bom? As passagens que nós vamos ler. Acompanhem comigo. O decreto de reconstrução de Jerusalém, ele foi feito em 3 etapas. Na verdade, houve 3 decretos principais, tá? Todos eles registrados em Esdras. Então vamos lá para o livro de Esdras, rapidamente. Acompanhe comigo aí o livro de Esdras. Então, Esdras 1, verso 2 até o verso 4. Tá? Eu não vou ler tudo justamente para poupar tempo, mas marquem aí essas passagens, marquem na Bíblia de vocês. Se vocês olharem do verso 2 até o verso 4, ali, ó, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos, etc, etc, ele vem falando, né? Olha lá, verso 3: Quem dentre vós é todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém. Olha Ciro autorizando, então, os judeus a irem a Jerusalém, né? Então, ele fala, inclusive, no verso 4 ali, né? Sobre os homens, né? Do lugar ali, ou seja, onde estava Jerusalém, poderiam ajudar com prata, ouro, bens. Ou seja, ele está dando autorização efetivamente para que Jerusalém começasse a ser reconstruída no sentido dos judeus irem para lá, né? Isso ocorreu, olha só, 538 a.C. Se você agora for para Esdras 6, olha só, Esdras 6, 7 e 8. Agora nós estamos no tempo de Dario I, tá? Dario I já é 519 a.C. E se vocês olharem os versos 7 e 8, você vai ver claramente Dario dizendo assim, ó, não interrompais a obra dessa casa de Deus, né? Ele está dizendo, ó, também, verso 8, por mim se decreta o que é a vez de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem essa casa de Deus. Então, Dario reforçando a ordem, porque eles tentaram parar essa ordem, tá bom? 519 antes de Cristo. Muito bem. E qual é o terceiro decreto? O terceiro decreto está em Esdras 7, e ele já é no tempo de Artaxerxes I, ok? Artaxerxes I, que agora já é 457 a.C., tá? Esse é o decreto considerado mais forte, porque ele não somente autoriza a ida dos judeus, autoriza a reconstrução, reforça a reconstrução, como ele traz os meios para isso, tá? Olha só, dá uma olhadinha no capítulo 7, verso 13.
Olha só, por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Né? Artaxerxes falando com Esdras. Então Esdras ia empreender essa viagem para lá. Né? Muito bem, e se você chega agora no verso 25 do capítulo 7 de Esdras, você vai notar um detalhe muito interessante. Olha lá. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus e ao que não se sabe, que lhe as façam saber. O que significa isso? Juízes e magistrados. Significa autonomia política. Então, agora, é, os judeus já teriam autonomia política para julgar os seus próprios casos nos tribunais e administrar, então, ali as coisas, né, por eles mesmos. Eles não se independeram, tá, do grande Império Medo-Pérsia, mas eles agora já tinham autonomia. Esse decreto, então, ele é considerado o que tem a força, né, final para poder ser contado como cumprindo a profecia que Daniel recebeu. Tá? Então, se você olhar, tem uma confirmação bíblica também. Olha só em Esdras 6:14. Espero que vocês estejam me acompanhando aí nas passagens. Tá? Olha o final do Esdras 6:14. Edifiquem a casa e a terminem segundo o mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Olha só, então, esse último mandato, né, que deu essa autonomia aos judeus, ele é citado, inclusive, juntando os três, Ciro, Dario e Artaxerxes. Então, isso confirma que esse decreto, ele foi o decreto realmente que considerou como um marco inicial das 70 semanas que a gente estava estudando. Né? O que eu tinha explicado semana passada, e aqui deixa eu terminar esse desenho rapidamente, né? Olha só, no ano 465, no ano 465, o ano judeu ele começa no período de outono, tá? Que lá é setembro, outubro. Tá? Então começou o ano novo judeu, em setembro, outubro do ano 465, e na primavera do ano 464, Artaxerxes sobe ao poder. E aí vocês lembram que esse foi então o ano de ascensão de Artaxerxes, que vai até outono. Os judeus, eles consideravam, né? Eles consideravam o início do ano deles a partir do outono, né? Então, vai até o outono, o ano de ascensão dele, e aí começa o primeiro ano dele. Se você ler em Esdras 7, verso 7, tá bom? Vamos ler essa última passagem aí. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Então, qual é? Se 463 ali era o primeiro ano do rei Artaxerxes, basta você continuar aí na sequência até o 7º ano e você vai ver que o 7º ano dele ocorreu no ano 457, como nós contamos o ano. Tá bom? Agora, olha o que acontece aqui. Em março, houve a ordem do rei. Tá? Houve a ordem no 7º ano dele, em março. Porém, Esdras demorou aí 4 meses para chegar. Então, ele chegou em julho só, no ano 457. Então, nós sabemos que, mais ou menos entre julho e setembro, ele deve ter começado a colocar em ordem de marcha todos os trabalhos ali e efetivar o que o rei Artaxerxes tinha ordenado. Tá bom? Então, vocês veem que isso aconteceu justamente no ano 457 a.C. Então, não há dúvidas com relação a esse período como sendo um marco inicial, então, das 70 semanas, mais um marco inicial dos 2.300 anos, né? Que chegam até, como nós já estudamos, até o início do juízo, ok? Bom,
Por enquanto é isso. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Muito bem. Espero que vocês tenham acompanhado aí, então, as 3 ordens, os 3 decretos, tá? Sendo que o último é o efetivo, né? E ele abarca todos os demais, e aí a própria Bíblia é precisa a ponto de dizer exatamente o momento em que Esdras começou a atuar ali, cumprindo então a profecia de Daniel. Tá bom? Vamos retornar para Daniel, Daniel 9. E agora vamos seguir com os últimos 2 versos dessa profecia. Vou achar aqui. Daniel 9, então. Muito bem. Nós já vimos, então, que o anjo ele tinha dividido as 70 semanas em, como fala ali, né? Olha lá, ó, como fala ali no verso 25, ele mostra ali, desde a saída da ordem, né, para restaurar, 7 semanas e 62 semanas, né? Isso dá 69 semanas, tá bom? Falta a última semana. A última semana é mencionada, então, a partir do verso 26 e no verso 27, tá? O que diz o verso 26? Acompanhe comigo aí. Depois das 62 semanas, ou seja, lembra, tem 7 semanas mais 62, tá? O que ele está dizendo, ele está continuando a narrativa aí. Então, depois desse segundo período de 62 semanas, olha o que ele fala. Será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Veja, primeiro, o hebraico aqui original, tá? Ele apresenta alguns pontos de dificuldade, tá? Claro, não há dificuldade com relação a depois das 62 semanas, será morto ungido, já não está, não é isso. Principalmente nessa frase, e o povo de um príncipe que há de vir, e o seu fim será num dilúvio, apresenta alguns problemas de interpretação, tá bom? Mas dá para a gente entender que aqui está fazendo um jogo de palavras, um jogo, na verdade, de ideias, tá? Ele está falando primeiro a respeito do ungido, que nós sabemos que é o Messias, mas está falando também de Roma, que depois destruiria ali a cidade de Jerusalém, tá bom? E nós vamos ver que no verso 27, ele confirma também essa ideia. Ele fala novamente do Messias e depois fala da destruição que vai acontecer. Isso chama-se um quiasma, tá, pessoal? Quiasma é a letra X no hebraico, e que nada mais é do que você relacionar uma ideia com outra de forma cruzada, né? Então aqui nós temos que a primeira parte do verso 26 é relacionado com a primeira parte do verso 27. A segunda parte do verso 26 é relacionada com a segunda parte do verso 27. Tá? Isso, para a gente, facilita o nosso entendimento. E essa forma de escrita era uma das características tipicamente utilizadas, tá, pela construção literária hebraica. E é muito bonito. Quer ver, é muito fácil a gente lembrar. Se você vai a Salmos e você lê diversos salmos, você vai ver sempre uma ideia semelhante com outra, sendo ditas, uma se contrapondo à outra ou uma reforçando a outra, falando de formas diferentes, né? Por exemplo, eu posso falar assim: Deus é benigno e grandioso, Deus é bondoso e grande em majestade. Pronto, eu falei um quiasma aqui. Vejam que as ideias elas se complementam. Eu posso ter um quiasma contrário também, né? Deus é grandioso e bondoso, porém o homem é pecador e mau, né? Eu fiz um quiasma contrário, tá? Ele se contrapõe à ideia, né? Então, basicamente, essa é a ideia de quiasma. E aqui, então, com esse entendimento, fica mais fácil agora a gente compreender esse verso 26 e 27. Né? Vamos lá. Depois, então, das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Significa que Jesus, ele seria morto na última semana, tá bom? Mas nós não sabemos ainda quando na última semana.
Isso vai aparecer no verso 27, tá bom? Olha só, com essa informação da profecia de Daniel, os judeus já poderiam ter sabido que Jesus não seria coroado rei. Aqui claramente a profecia está dizendo que ele seria morto de forma humilhante, né? Ele seria morto ali. Ele já não estará, né? Então, nada de se transformar no rei dos judeus, tá? E também, a segunda parte, o povo de um príncipe que há de vir, né? Nós sabemos que aqui está se referindo aos romanos. Olha lá, destruirá a cidade e o santuário. Quando que aconteceu isso? Aconteceu justamente no ano 70, depois de Jesus, depois da vinda de Jesus, né? Muito bem, aqui está falando de Roma, então, que fez isso. A própria Roma matou a Jesus na cruz e a mesma Roma destruiu, né, Jerusalém. E veja que a destruição é tão grande, né, que aqui fala, inclusive, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Né? Isso aqui tem um significado interessante que a gente também vai entender pelo verso 27. Tá? Então vamos para o verso 27. Ele fará firme aliança. Ele quem? Agora fica fácil a gente entender. Isso aqui corresponde à primeira parte do verso 26. Então é ungido. O ungido fará firme aliança com muitos por uma semana. Então veja só. Durante uma semana, ou especificamente a última das 70 semanas, essa semana ainda seria reservada aos judeus, que eram um povo de Deus. Por isso que fala aqui, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então Deus não desamparou os judeus ainda por mais uma semana, mas depois eles negaram nitidamente, né, a Jesus, negaram o cristianismo que Jesus veio implantar, e aí os judeus perderam a importância como povo de Deus e a igreja assumiu esse contexto. Né? É isso que está dizendo aqui. Olha o que ele fala explicitamente agora. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Tá? Olha que interessante, nós sabemos que quando Cristo foi crucificado, tá? E foi no ano 31, foi justamente na metade da última semana, cessou o quê? Deus deu uma indicação de que todos os sacrifícios do templo perderam a sua validade. Como é que a gente sabe disso? Aquele fato curioso da cortina que se rasgou de cima para baixo, certo? Não mais teria importância os sacrifícios realizados no santuário, porque agora o tipo encontrou o antitipo, né? E Jesus agora representa isso numa realidade celeste. Por isso que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E agora, a última parte do verso, vocês já sabem que é Roma. Olha só, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o assolador, sobre esse príncipe que viria destruir Jerusalém, né? Eu queria chamar a atenção para vocês para Mateus. Vamos dar um pulo ali em Mateus, no capítulo 24, rapidamente, Mateus 24. Olha o que Jesus falou dessa abominação. Jesus faz uma referência a ela, né? Mateus 24, verso 15. Olha o que Jesus fala. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver... O que Jesus estava falando aqui? Quem é esse abominável da desolação? Jesus estava se referindo aos romanos, né? Só para vocês terem uma ideia, os romanos adoravam o seu estandarte. Eles imaginavam que o seu estandarte de guerra eram deuses. É uma abominação completa, mas mais do que isso, os romanos tiveram a coragem, a audácia, a ousadia de destruir o templo do Deus vivo, né, dos judeus. Né? Isso foi uma abominação completa. Como é que você destrói o templo? E nós sabemos como foi ali a destruição. Até os generais romanos queriam poupar, porque era uma joia do Império Romano. Mas um soldado romano, né, angustiado com aquela guerra, com os judeus
que resistiam de forma tenaz a se entregarem, ele deixou escapar, né? A história diz, provavelmente ele fez isso de propósito, mas ele deixou escapar uma flecha com fogo e ela passou pela janela do templo e incendiou toda a parte do madeiramento e ouro que havia ali, e aí o templo foi destruído, né? Mas veja que Jesus joga isso aqui no futuro, tá bom? Então nós sabemos exatamente que aqui a abominação se refere a Roma. Mas depois, a parte final do verso, virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que significa isso? Roma destruiria Jerusalém, mas depois as tribos bárbaras destruiriam Roma. Tá? Então aqui tem uma previsão também sobre isso. Tá bom? Deixa eu voltar ao compartilhamento aqui para eu fazer um desenho rápido para vocês entenderem. Vamos lá, um desenho aqui. Então, olha só, na última semana, tá? Isso aqui é a última semana das 70, que fala lá? Que no meio da semana ele faria cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, né? E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Vamos lá. Jesus foi batizado no ano 27, como nós já vimos, antes de Cristo. E olha só, ele foi batizado no período do outono, tá bom? E nós sabemos que esse período, se aqui é outono, 7 semanas, nós sabemos que essa semana ela termina no ano 34 antes, 34, desculpa, depois de Cristo, né? Depois de Cristo, tá bom? Termina no ano 34 o quê? Com a morte de Estevão. Na verdade, assim, o que marcou a morte de Estevão? Até aqui no ano 34, os judeus eles se concentraram basicamente em Jerusalém. Eles não saíram para divulgar o evangelho a outras pessoas, tá? Cumprindo justamente a profecia de Daniel, de que uma semana seria dedicado, né, de que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, essa semana, Deus ainda manteve restrita aos judeus. Porém, com a morte de Estevão, os judeus começaram uma campanha de perseguição fortíssima aos cristãos. E eles saíram e se espalharam para todas as regiões. E aí o evangelho foi efetivamente levado a outros povos. Tá? A ponto de Paulo, alguns anos depois, dizer que naquela época o evangelho tinha sido levado a todo mundo conhecido da época. Né? Muito bem. Na metade da semana, tá? Por que a gente diz que a metade da semana é o ano 31 depois de Cristo? Porque Cristo morreu não no outono, tá? Eu vou escrever aqui, ó, outono, tá? Mas ele morreu na primavera. Embora nós não sabemos exatamente a data, mas nós sabemos que é primavera. Bom, se a gente desenhar agora aquele conceito, né, que eu fiz aqui, vamos ilustrar isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, 7 semanas aí, tá bom? Jesus, então, ele foi batizado aqui, ó, ano 27. E aí, no ano 34, né, nós não sabemos a data exata, mas imaginamos que seria por aqui outono, ok? Mas se Jesus foi baseado, foi morto no ano 31, o ano 31 é esse aqui. Opa, mas espera aí, como assim? Ele não foi na metade da semana? Sim, só que foi aqui, ó, na primavera, certo? Quantos anos, quanto tempo você tem até aqui? 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, faltou um, né? Na verdade é aqui, tá bom? 34. Olha só, quanto tempo você tem do batismo de Jesus até a cruz? Você tem 1 ano, 2, 3 e meio. Tá bom? Então esse período aqui, olha, é de 3 anos mais meio. Tá bom? Mais um período, meio ano aqui. E agora? Se você conta agora da primavera, então primavera, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais um período aqui de meio também.
Tá bom? Percebe por que então que foi 31? Por causa dessa brincadeira aqui de outono é o batismo dele, mas a crucifixão dele foi em março, na verdade na primavera, né, eu quero dizer. Tá bom? Então aí deixa claro a precisão do cumprimento bíblico. Como é que nós podemos saber dessas datas aqui? Porque quando você lê o livro dos evangelhos, você vai notar que Jesus participou de várias Páscoas, tá? E você vai percebendo no ministério dele, que nós sabemos que foi de 3 anos e meio, né? O ministério de Jesus. Esse aqui é o ministério de Jesus. Foi 3 anos e meio e você consegue fazer o cômputo facilmente pelo número de Páscoas que Jesus participou e pelas datas que vai tendo referência ali nos livros, tá? Então é fácil a gente ver esse cumprimento aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Bom, com isso, então, a gente fecha esse estudo do capítulo 9 de Daniel. E vamos avançar, então, agora pelo capítulo 10. Tá? Daniel, novamente, ele se vê com um problema. Tá? Vocês lembram que no capítulo 9, Daniel orou, né? Ele orou assim de forma muito forte a Deus. Por qual motivo? Porque ele achava que Deus ia estender o retorno dos judeus a Jerusalém e a reconstrução de Jerusalém do templo por 2.300 anos. Ele ficou assustado com isso. Vocês lembram, a gente já estudou aqui. E ele então ora a Deus de forma muito fervente para que Deus esclarecesse para ele. E Deus respondeu de uma forma absolutamente maravilhosa, né? Deus respondeu não somente a ele, dando a certeza de que não seriam dos 1.300 anos para os judeus retornarem, mas Deus revelou a data do início do ministério de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? De forma que não tinha desculpa para os judeus não saberem que Jesus havia nascido, né? Nos relatos dos evangelhos, porque havia as profecias já dizendo. Tanto é que os magos que estudaram as profecias sabiam minimamente que estava na época de Jesus aparecer sobre a terra, né? E os judeus, eles deixaram passar essa data. Bom, então Daniel orou a Deus pedindo uma informação, né? Pedindo uma bênção, e Deus deu uma informação muito maior do que ele poderia esperar. A mesma coisa acontece agora. Só que Daniel novamente começa a orar, mas agora o motivo é um pouquinho diferente. Ele já sabia que a reconstrução de Jerusalém já tinha sido autorizada, né, no primeiro decreto de Ciro. Os judeus começaram a trabalhar ali, porém, eles estavam sofrendo interferência, principalmente dos samaritanos ali da região. Porque os samaritanos não queriam que os judeus tivessem independência novamente. Tá? Então eles começaram a se opor ali. E esses relatos estão feitos ali no livro de Esdras, de Neemias, vocês podem ler depois. Tá bom? Daniel, sabendo desse problema, ele começa então uma oração. Então vamos ler o verso, capítulo 10. Vamos ler um pouquinho o texto aqui para que vocês se ambientem, né, com essa nova oração de Daniel. Né? Então vamos lá, capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Muito bem. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 2 semanas. 3 semanas, desculpa. Né? O que acontece? Tão sério era esse problema que Daniel vai falar, né? Que Daniel está colocando diante de Deus, que durante 3 semanas ele teve uma dedicação exclusiva, né? Chega ao ponto dele prantear diante de Deus por 3 semanas. O que mais? Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Bom, se ungir com óleo, né? O que é isso? Vocês sabem muito bem lá que no Oriente é muito seco o clima, né? Principalmente o vento oriental, ele resseca demais e as pessoas costumam passar óleos, né? Bom, aqui no Brasil também, né? As mulheres fazem isso, cuidam da pele, né? Mas lá são todos que fazem, porque a pele resseca, né?
Mas nem isso Daniel se preocupou em fazer nesse período de 3 meses. Ele também não se alimentou com alimentos fortes, com alimentos, né, mais pesados. Ele procurou uma alimentação mais simples durante esse período, porque ele queria ter a sua mente o mais claro possível para compreender a Deus enquanto ele fazia a oração, né? Bom, e aí no dia 20, verso 4, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, né, esse rio Tigre ele corria a uns 50 quilômetros mais ou menos de Babilônia, né? Então ele estava ali andando com outras pessoas, né? Quando levantei, verso 5, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Ou seja, em outras palavras, Daniel entra numa visão. Tá? É concedido a Daniel uma visão. Veja, Daniel estava com alguns outros companheiros, outras pessoas. Né? E essas pessoas, ele vai dizer mais para frente que elas ficaram extremamente amedrontadas, mas elas não viram a visão, somente Daniel viu a visão. Né? Assim como Paulo também, quando Paulo teve aquela visão, que ele estava no cavalo, né, e aí apareceu a Jesus, dizendo ali a Saulo, né, Saulo, por que me persegues? E ele caiu do cavalo, somente ele viu a visão ali, somente ele teve a visão, tá bom? Os outros não tiveram. E aí Daniel segue descrevendo esse ser que ele está vendo ali, né? Verso 6. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. De quem vocês acham que é essa descrição? Esse é uma descrição. Pode falar, Shira. Que é para eles responderem. Eles falaram Jesus. Isso, exatamente. Olha só, tem 2 pontos na Bíblia que mostram visões semelhantes, tá? E que nos revelam que ali era o Jesus glorificado. Não o Jesus como ele viveu na terra, mas agora o Jesus glorificado. Se nós formos primeiro para Apocalipse 1, versos 13 e 14, vocês vão ver a visão que João teve muito semelhante, inclusive com palavras muito próximas para descrever o mesmo que Daniel descreveu. Olha só, capítulo 1, verso 13 e 14. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingidos, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Se a gente ler o 15, também vai dizer, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Notaram que os termos são muito semelhantes? A voz como o estrondo de muita gente, Daniel falou, uma voz poderosa, né? E essa foi a figura que apareceu ali a Daniel. Isso nos lembra também de uma visão que os discípulos tiveram. Se você for lá para Mateus 17, verso 2, o que fala lá? Mateus 17, verso 2. Que episódio é esse daí? A transfiguração. Olha lá. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Olha aí, 3 imagens de Jesus glorioso, tá? Daniel viu, João viu e os discípulos viram, né? Os 3 discípulos viram. Então essa foi a imagem de Jesus que então apareceu ali a Daniel. Continuando o verso 7, né? Só para a gente confirmar. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Desculpa, verso 7 do capítulo 10 de Daniel. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Verso 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. E olha agora o fenômeno que todos os profetas, em geral, experimentam diante de uma visão celestial. Ele fala, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Nós podemos ver isso com Isaías, com outros profetas. E
inclusive com Ellen White. Tá? Nós podemos ver os relatos que acontecia também. Após visões, ela ficava extremamente fraca. Né? Verso 9: Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a cair sem sentidos, rosto em terra. É muito comum essa visão do profeta cair em terra sem força alguma, algumas vezes nem respirando. Né? Porém, continuando agora aí no verso 10, né? E aqui então vem um quadro fantástico que Daniel vai receber agora de Deus. Né? Verso 10: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Claro, né? Diante da visão celestial, não é fácil um ser humano pecador contemplar aquilo ali, você fica tremendo. Né? Daniel descreve dessa forma. Olha agora, então, no verso 12. Então, Daniel agora foi colocado em pé, tá? E você vai ver que quem está narrando agora, quem está descrevendo, quer dizer, a figura que Daniel vai começar a descrever aqui, vai se referir ao anjo Gabriel, tá bom? O mesmo anjo que já apareceu diversas vezes aqui para Daniel. Por exemplo, no verso 21 do capítulo 9. Olha lá, falava ainda na oração quando o homem Gabriel, né? Ou seja, o anjo foi mandado ali para perto de Daniel. Então, da mesma forma agora, o anjo Gabriel, ele ajuda ali Daniel na visão. Bom, no verso 12, então, tem a complementação dessa primeira parte, né? Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha só agora, tem uma diferença aqui. Se vocês estão lembrados no capítulo 9, quando Daniel estava orando, né, para entender o assunto dos 2.300 anos, né, assim que ele começou a fazer a oração, o anjo Gabriel veio e imediatamente se pôs ao lado dele. A gente até aqui comentou, né? Puxa vida, que tipo de física usa um anjo para fazer um deslocamento no hiperuniverso, que é uma distância assim que a gente nem pode imaginar na nossa cabeça, né? E que pelas leis da física que nós conhecemos, nós demoraríamos vários milhões de anos-luz para chegar. E o anjo chegou imediato, né? Tudo bem. Mas olha agora o que o mesmo anjo fala. Quando você começou a orar, eu recebi a ordem de vir. Mas veja, Daniel orou 3 semanas. O que aconteceu agora de diferente? Será que as leis físicas que o anjo Gabriel estava usando para transpor uma distância tão enorme do universo deixaram de funcionar, apresentaram algum tipo de problema? E o anjo daí demorou 3 semanas para chegar onde estava Daniel? O que será que aconteceu? Né? Bom, aqui é importante a gente mostrar que essa revelação aqui, ela abre um conhecimento a nós, seres humanos, que como você não vê tão nítido em outras partes da Bíblia. Subitamente, né, as cortinas são abertas da nossa visão e nós podemos contemplar o que acontece no âmbito da guerra celestial, tá? Que nós não vemos. Nós vemos os efeitos, as consequências, né? Nós vemos a maldade que vai imperando no mundo, nós vemos a atuação de Deus e a sua bondade, né? Freando as forças do mal. Nós vemos os efeitos, mas nós não vemos essas forças atuando. E agora Daniel é contemplado com essa visão das coisas que acontecem além da nossa visão física. E é aqui que ele começa a descrever, no verso 13. Olha o que é dito aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que é essa cena? O que é essa
vamos dizer assim, essa câmera inesperada que conseguiu filmar essa cena celestial que nós normalmente não vemos, o que ela está nos dizendo aqui? Olha só. Primeiro há uma referência a um príncipe do reino da Pérsia. Esse príncipe, ele não é o rei Ciro, tá? Ciro não era chamado de príncipe. Ciro era chamado rei de Babilônia, rei dos reis, rei do Império Medo-Pérsia, mas jamais príncipe. Então não é uma referência aqui a Ciro, que vivia no tempo da Medo-Pérsia, né? Do Império Medo-Pérsia, no tempo de Daniel. Tá bom? Por outro lado, a referência a Miguel, e dizendo que Miguel era o primeiro, né? Um dos primeiros príncipes. Se você comparar, então nós estamos lidando aqui com um príncipe da Pérsia e o príncipe Miguel, que nós sabemos que se trata de Jesus quando ele está em combate pela defesa do seu povo. Tá? Vocês sabem que Jesus tem diversos nomes na Bíblia, mas o nome usado Miguel, que significa quem como Deus, né? Ou seja, quem é como Deus, ele é usado quando Jesus está combatendo diretamente as forças do mal para salvar o seu povo, para livrar o seu povo. Tá? Então, quando você compara aqui, esse príncipe da Pérsia não pode ser um ser humano, porque a comparação dele é contra Miguel, tá bom? Então nós entendemos que aqui é um demônio que estava associado especificamente com o Império da Pérsia, né, da Medo-Pérsia. E o que ele estava fazendo? Veja, esse demônio, ele ousou resistir durante 3 semanas ao anjo atualmente mais poderoso do céu, que é o anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel, ele veio numa missão, porém esse demônio estava ali resistindo, a ponto de precisar vir Miguel para ajudar Gabriel, e aí Gabriel foi liberado e veio atender e veio falar com Daniel, como nós vimos. Tá? Qual era o ponto que estava em jogo aqui? O ponto estava justamente sobre Ciro ter dado o decreto para liberar a reconstrução de Jerusalém. Esse decreto encontrou muita oposição, como eu já falei. Samaritanos e outros povos que viviam na região de Jerusalém, e eles estavam resistindo a isso. E chegou até Ciro diversas fake news, né? Do tipo, olha, os judeus eles vão dar um golpe, eles vão reconstruir a cidade e aí vão armar contra o seu império aí, né? E Ciro estava ali na mesa com isso para decidir, mantenho o decreto ou não, ou cancelo. E justamente havia um demônio ali atuando sobre Ciro para garantir que ele negasse a reconstrução. E por outro lado, o anjo Gabriel estava ali fazendo com que Ciro mantivesse o decreto. E nós sabemos que depois das 3 semanas, de fato, Ciro foi em frente, ele confirmou o decreto, não houve a perda, não houve a parada, e, ao mesmo tempo, ele nunca mais ficou em dúvida. Então, houve uma vitória ali do anjo Gabriel. Tá? E aí, a reconstrução continuou sem problemas durante o período de Ciro. Tá bom? E aí, para a gente finalizar hoje, o verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E a partir então, depois desse fato maravilhoso que descortinou, né, as coisas do céu, então nós vamos ver que vai ser dada uma visão com grandes detalhes a Daniel. E essa é a última parte das 4 visões de Daniel. Essa é a maior, mais complexa, mais cheia de detalhes e que tem muitas implicações para a gente aprender. Tá bom? Então,